Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos mergulhar no universo dos projetos sociais voltados ao enfrentamento da dependência química e discutir os desafios, possibilidades e os caminhos para o fortalecimento dessas ações em nossa região. Para conversar com a gente, vamos receber Alexandre Cury, supervisor de projetos da AAPVR e também do projeto Circuito pela Vida. Alexandre tem vasta experiência na idealização, estruturação e gestão de projetos sociais com foco em saúde, cidadania e acolhimento. Alexandre, é uma alegria tê-lo conosco e hoje vamos entender melhor como nasceu o Circuito pela Vida, os bastidores dessa construção, os desafios encontrados no meio desse percurso e a importância de uma iniciativa como essa para a sociedade no geral. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Enfim, o projeto, ele nasceu de uma iniciativa da nossa gerente de filantropia, a Rita Souza, quando nós identificamos durante o período pandêmico, em alguns momentos, o nosso foco são os idosos, mas como nós sabemos que a dependência química ela tem por objetivo também, ela não tem por objetivo, mas ela também destrói a família, Então nós começamos a identificar algumas questões dentro da nossa área social de idosos irem buscar amostra grátis de medicamentos e alguns idosos, houve casos de idosos chegarem alcoolizados dentro da PVR, mesmo durante a pandemia, e isso começou a despertar. Em um determinado momento nós percebemos que esses idosos eles estavam com os seus cartões de benefício, em alguns casos, presos dentro das bocas de fumo, em função da necessidade de pagamento aos traficantes das dívidas de filhos, netos, essas coisas. O período pandêmico ele agravou essa situação, porque os filhos e os netos dentro de casa, usuários de droga, sem ter muitas vezes como suprir ali, com o trabalho ali, o vício. E além disso, os idosos eles começaram a ter problema com dependência medicamentosa, Então, muitos remédios, o remédio para depressão, enfim, pessoas que tinham toda a liberdade e de repente tiveram aí, por uma necessidade, a sua liberdade momentaneamente cerceada, Então, o projeto ele nasceu com essa ideia, Só que como ele foi sendo escrito, e os vários debates foram surgindo, e a Rita ela vem trazendo muitas pesquisas com relação a isso, Então assim ela resolveu, e foi em comum acordo que esse projeto pudesse ser aberto à sociedade para que pudesse tratar a família. Mas a princípio ele foi um projeto pensado para os idosos, mas como os idosos também representam hoje dentro da nossa cidade 60% do custo, 60% do que banca as famílias hoje são idosos, dentro de Volta Redonda, que é uma cidade de aposentados, Então isso é relevante dentro de um aspecto monetário, e de um aspecto de como eu vou dizer, de sustentabilidade da família, Muitas famílias moram com os idosos, a maioria das vezes as casas são dos idosos, não são deles, e os idosos é quem sustenta, pelo menos a parte alimentar, mesmo que seja uma parte, mas a parte fundamental alimentar é sustentada pelos idosos. Então, enfim, é isso. Ele surgiu desse princípio, dessa identificação de problemas, e aí a partir daí ele foi evoluindo. Com esse olhar, Alexandre, quais foram os passos seguintes na proposta da construção do Circuito pela Vida? Então, os projetos eles são construídos de forma
muitas vezes orgânica, né? Por exemplo, você identifica uma ideia, né? Identifica um assunto, uma ideia, como foi identificado, né? Como eu disse. A partir daí você começa a fazer pesquisa. Da pesquisa você começa a parte de estruturação, né? A parte de estruturação você vê a parte de necessidades, da parte de necessidades entra a parte de necessidade física, né? E necessidade institucional, ver o que se encaixa dentro da instituição a qual você representa, no nosso caso a PVR, né? Você parte por uma questão de colocar números no projeto, né, no sentido de quantificar, né? Quantificar significa você qual o público você vai atingir, quantas pessoas você vai atingir, em que momento você vai atingir, qual o tempo disso, e para que isso seja feito você precisa de dados. Então todas essas investigações, todos esses dados vêm sendo trazendo, você coloca ele dentro de uma planilha, né, no contexto, e vai desenhando aquilo ali, né? Esse é o trabalho que a Rita faz, ela tem uma equipe que faz junto com ela, né? E a partir daí ele foi nascendo, né? Então, assim, a partir do momento que você quantifica isso tudo, você vai para a parte de estruturação efetivamente, que é cotação de preço para que você possa monetizar o projeto, né? Como é que você vai apresentar um projeto, né, para apreciação de algum órgão, para captação de recursos, se ele não tiver monetizado? Então você monetiza o projeto e a partir daí sim, você tem um quantitativo para que você possa fazer a captação de recursos, né? Sim. São algumas etapas. Então todo esse processo gera muitos estudos, muito levantamento de dados, desenvolvimento de estratégias, né, para você poder ser mais eficaz possível, no menor valor possível, acredito eu, para que você consiga, efetivamente utilizar aquele recurso da melhor forma. Isso. Mas eu entendo que no meio desse processo, obviamente, tem uma diferença entre o planejado e a execução. Nesse processo, quais foram, pelo menos, as maiores dificuldades ou desafios durante o desenvolvimento e a elaboração? Então, Ciro, durante esse processo, alguns desafios surgiram, né? Por exemplo, de que forma a gente vai atingir as pessoas que são adictas, né? De que forma? Nós estamos dentro de uma instituição que hoje, né, lógico, mesmo ela tendo hoje um foco não só no idoso, mas na família de uma forma geral, nós não tínhamos esse acesso a pessoas na fase de adicção ou do uso efetivamente, né? Então, a partir daí, nós temos que buscar parceiros, né? Aí nós fomos atrás do parceiro que trabalha com drogas. A verdade é essa, né? Sendo bem objetivo. Trabalha com drogas, trabalha com adictos, né? Então, aí surgiu a figura da nossa amiga Angélica, né? E veio para nos ajudar, e aí sim, começa a orientação. Olha só, as comunidades terapêuticas funcionam assim, as coisas vão fazendo assim, e isso vai sendo desenhado. A partir do momento que a Angélica, né, no papel de psicóloga, por exemplo, ela vai falando algumas coisas, porque é um pouco diferente quando você está na frente de um técnico e o cara está com foco em fazer o projeto. Uhum. Ele está pensando de uma forma. A Angélica, como psicóloga, ela tem um foco no tratamento. Sim. Né? Então, assim, ela vai ponderando os tratamentos, mas aí a Rita, quando ela olha e fala assim, poxa, mas peraí, para o cara se desenvolver psicologicamente, o que talvez ele precise? O que é isso, né? Para que ele precisa? O que ele precisa, Angélica? Fala, ele precisa estar bem alimentado. Estou dando uma resumida, né? Claro. Precisa alimentado. Poxa, olha só, legal, vamos colocar uma figura de um nutricionista. Entendeu? E o que traz esse cara de volta para o mercado? Como é que você traz esse cara de volta para o mercado de trabalho? Porque não é só ir lá e tratar o cara, você tem que trazer ele de volta para o mercado. Como é que você vai trazer de volta para o mercado? Vamos oferecer cursos, que é o que o nosso projeto tem, né? Nós temos 5 cursos lá, né, todos na área digital. Quem quiser acessar, pode acessar lá o nosso site, né, e a nossa plataforma de ensino, circuitopelavida.com.br, né?
Está à disposição. A partir daí, e as coisas vão surgindo, entendeu, Ciro? Os desafios vão surgindo. Como é que... Aí você traz uma nutricionista. Né? Você traz uma nutricionista para a conversa. Quando você traz uma nutricionista para a conversa, a nutricionista fala assim, não, porque as pessoas gostam de se estar bem. Normalmente a gente vê a nutricionista como uma pessoa que quer trazer um porte físico, né, elegante, alguma coisa desse tipo. As pessoas veem isso, né? Mais esbelto, né? Mais esbelto, ou seja lá de que forma for. Mas como é que você... Né, qual é o primeiro impacto, né, da pessoa quando ela vai procurar um trabalho? Poxa, você quer ser simpático. Para você ser simpático, você tem que sorrir. Para você sorrir, você tem que ter dente. Porque se não tiver dente, como é que faz, né? Sim. Aí, olha só, vem um dentista. E assim, e as coisas vão surgindo. E os desafios, ô Ciro, são exatamente esses, entendeu? Entendi. É você conseguir identificar e linkar isso tudo. Né? É conseguir identificar e linkar isso tudo. Delinear todos esses processos e necessidades. Passo, colocar isso dentro de um vou dizer assim, colocar isso dentro de um escopo, né? E aí sim, fazer com que isso se interligue e que possa funcionar. Então você vem com uma parte nutricional, você vem com uma parte educacional, com uma parte psicológica, com uma parte odontológica, com uma parte de apoio terapêutico, com uma parte de apoio à família, né? E que de repente, né, surgem outras dificuldades. Poxa vida, como é que a gente vai levar o projeto para as comunidades terapêuticas se esses caras estão internados, literalmente? E quem são essas comunidades terapêuticas, né? Sim. E aí, como você trata de... como você disse um pouquinho antes, né, dos princípios aí de orçamento e tal, chama princípio de economicidade, né, que você tratar o dinheiro público de forma séria, né? Aí como é que você traz isso, como é que você vai botar o dinheiro público em um lugar que não é legal, vamos dizer assim. Por exemplo, nós tivemos um caso há alguns dias atrás, depois de iniciado o projeto, né, em que uma comunidade terapêutica ou não sei se eu posso chamar assim, Angélica, de clínica de reabilitação, não é comunidade terapêutica. Então, uma comunidade terapêutica em uma determinada cidade da região, ela foi interditada, né? Então, assim, essa comunidade, como é que nós, pegando o dinheiro público, né, uma instituição igual a PVR, né, renomeada, pega um dinheiro público e leva para dentro de uma instituição que não é legalizada ou que tem algum tipo de problema, entendeu? Então, assim, isso tudo tem que ser olhado. Então, isso é princípio de economicidade, né? Princípio um princípio básico, né, de tratar a coisa pública com seriedade. Sim, e isso é um grande desafio, né? Sim, porque a maioria delas não tem. Eles trabalham muito com coração. É muito coração e pouca razão. Muito coração e pouca razão. E aí sim, é outro desafio. Buscar essas instituições. Né? Buscar essas instituições. Quem são as instituições? E quando você chega na instituição, a primeira pergunta que você tem que fazer: você tem CNPJ? Poxa, mas você quer me ajudar ou você quer saber meu CNPJ? Não, aí você tem que explicar por quê. Porque nós temos todo um processo de prestação de contas por trás em que você não pode, em hipótese alguma, até por força de lei, usar o dinheiro público numa coisa que não seja legal, né? Você tem que ter o CNPJ, você tem que prestar conta. E o nosso dinheiro, como é um dinheiro público, a conta tem que ser prestada para o ministério da onde o dinheiro foi aportado, né? E sem contar também a responsabilidade de atender instituições que estejam devidamente regulamentadas nos conselhos municipais da pasta. Exatamente, né? Como é o ponto que a gente tem aqui no município de Volta Redonda, que tem o Conselho de Álcool e Drogas. Sim. E as instituições estando vinculadas, devidamente regulamentadas junto ao conselho, é mais uma garantia que a gente tem de atender uma instituição que tem um trabalho sério, né? E responsável. Pegando o gancho do que a Angélica falou, um dos pontos, né, um dos trabalhos que nós fizemos foi exatamente entrar, né, a PVR, buscar uma cadeira no Conselho Municipal de Drogas, né, que é o que chama Comuda, né, que hoje em Volta Redonda nós temos já uma secretaria que chama Semapred, né,
que ela é dirigida pela doutora Neuza Jordão. As pessoas, quem conhece aí, quem vive o mundo de psicólogos, né, e o mundo de tratamento químico e prevenção, né, conhece. A doutora Neuza é uma sumidade. Então, hoje ela preside a Secretaria, né, Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas. E nós temos o Combuda, e dentro do Combuda nós conseguimos identificar algumas instituições a qual a gente pudesse atendê-los, né, que são instituições sérias. E aí entra, né, então assim, todo esse trabalho é feito. Isso não é um trabalho de uma semana, de um mês, de 2 meses, é um trabalho de 1 ano. Né, dependendo da extensão do projeto, você leva aí 2 anos para estruturar, né? Desde a parte de pensamento, desenvolvimento, estruturação, captação e execução do projeto, início de execução, né? O projeto você leva aí 1 ano e meio, 2 anos para fazer um projeto, né? E assim, não é realmente da noite para o dia que isso acontece. É um trabalho bem extenso, né? Sim. É um trabalho bem extenso, né? E é necessário, né? Sim. É necessário. Com certeza. Além do Combuda e da Semapred, existem outras parcerias que ajudaram esse projeto a se tornar realidade. E como que a PVR contribui para isso? Então, Ciro, o projeto ele é um projeto capitaneado, né, ou é um projeto que ele é executado pela PVR, certo? Através do Ministério do Desenvolvimento, né? E a PVR ela é, entre aspas, a mantenedora do projeto, né? Esse projeto veio através de uma emenda parlamentar, certo? Ele abarcou, né, o político, né, o deputado abarcou o dinheiro e a Rita montou o projeto junto com a equipe dela e nós executamos. A colaboração da PVR ela vem assim de algumas partes, né? Por exemplo, no nosso caso especificamente, nós levamos até as comunidades terapêuticas um odontomóvel da parte odontológica. Então, dentro do projeto, nós contemplamos um veículo com um equipamento móvel. Quando a gente fala equipamento móvel, é um equipamento completo de odontologia, né? A gente só não consegue, né, Ciro, né, você melhor do que ninguém diz, fazer procedimentos de alta complexidade. Sim. Mas procedimentos básicos a gente consegue fazer dentro das instituições. Porque as instituições, nós identificamos também que as instituições elas têm programas e normalmente os programas eles duram de 6 a 9 meses, certo? E nesses programas as pessoas não podem sair. Sim. Então como é que você tira o dependente químico, né, o adicto, de dentro da instituição, leva para uma outra instituição, você vai furar ou você vai descaracterizar o programa daquela instituição. Então você, ao invés de ajudar, você acaba atrapalhando. Sim. Então a opção foi comprar esses equipamentos, comprar o carro, o dentista vai, né? O nosso amigo Ciro vai até as instituições, faz o atendimento. E a PVR ela colabora com os insumos, algumas situações de insumos, combustível e tal. Além disso, alguns atendimentos, né, alguns atendimentos são feitos dentro do centro odontológico da Associação de Aposentados. Né? Então, essa é uma das partes, né, que a PVR nos traz em termos de infraestrutura. Né? O nome que a PVR carrega, né? Que é de fundamental importância, e depois temos outras parcerias, como o próprio Combuda, a própria Semapred, né? A Casa da Criança e do Adolescente, o projeto Curumim, né? Então, assim, a gente vai trazendo algumas igrejas evangélicas, né? Uma parte, né, da Igreja Católica, Centros Espíritas. Centros Espíritas, muito obrigado, Ciro. Então, assim, todas essas comunidades, elas têm um interesse, então elas acabam se tornando parceiras, né? Elas vêm nos dando feedback, elas vêm nos trazendo oportunidades para que a gente possa realmente ajudar essas pessoas. Excelente. E Alexandre, esse projeto com essa dimensão tão grande, né, ele precisa ter capilaridade. Sim. E o Circuito pela Vida tem atuado em territórios dos mais vulneráveis dentro da nossa região. Qual é a importância, no seu olhar, de estar presente nesses locais? A gente, assim, passa até por uma opinião particular, mas a gente só não pode ir só aonde está tudo bom, né? Então,
A gente vai em lugares, às vezes, escolas, né? A gente também, né? Nós vamos chegar nessa parte, eu tenho certeza. A gente vai em escolas onde a gente tem um problema sério de tráfico de droga na porta da escola, né? A gente vai em algumas comunidades onde o filho, né, tem o pai tá ali dentro do programa sendo atendido psicologicamente, nutricionalmente e odontologicamente, né? Mas que o pai é traficante, né? E em alguns casos o pai deixa ele lá porque não quer que ele vá para o tráfico. Porque, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. Então, assim, a importância de levar isso, de levar essa conscientização, né? e esses programas em determinados lugares, né? ou na faixa aonde o governo não chega, né? Porque qual é a função de uma organização não governamental, né? Ou uma OSC? É exatamente, né, dentro da legislação ou dentro do princípio de quando as organizações foram criadas, é exatamente ela se tornar um braço do governo, né? O governo descentraliza as ações porque ele não tem capilaridade. É exatamente o que você falou. Então ele não tem braço, ele não consegue alcançar isso. Então ele determina que em alguma instituição que tenha essa condição, que seja envolvida com isso, ou que tenha competência, e para que ela tenha competência ela tem que ter ela cumpre algumas premissas, né, algumas regras, e aí sim essas pessoas possam entrar dentro desses locais onde existe uma incidência maior, né, no nosso caso específico do projeto, de tráfico de drogas, e a gente fala em prevenção, né, porque a gente não fala em combate. Sim. Quem combate é a polícia, né, a gente fala em prevenção. Então, essa é a função das organizações, né, da sociedade civil, ONGs, né, que a gente chama como quiser. Então, essa capilaridade ela é de extrema importância. Por exemplo, nós temos uma ação dentro do DEGASE, né? Dentro do DEGASE, onde a gente leva cursos de inclusão para os alunos, situações que eles podem ali despertar de alguma forma algum interesse para no nosso caso, os nossos cursos na área digital. Então, isso eu acho que é válido. Isso é ótimo. E dentro desse tempo, né, desde o início até hoje, quais resultados você poderia destacar aqui pra gente? E que histórias ou situações que marcaram essa trajetória no projeto? Ô Ciro, os resultados, posso te afirmar que são os melhores, né? Porque quando a gente fala em resultado em termos administrativos, a gente está falando de meta, né? E as metas do projeto elas são acompanhadas sistematicamente e elas estão sendo batidas, né? De acordo com o que foi proposto no plano de trabalho, né? E aí sim, agora o projeto é um sucesso, né, cara? A gente tem algumas surpresas aí. Por exemplo, daqui a pouco o Ministério do Desenvolvimento bota lá a nossa logomarca lá do Circuito pela Vida no site deles, pô. Sim. É reconfortante, né? Você poder fazer parte de um processo onde você tenha retorno realmente, né? Da sociedade, as pessoas reconheçam isso, né? Essa sala de podcast que nós estamos, por exemplo, também é um fruto do projeto, né? Por que ela foi idealizada pela Rita? Porque a Rita precisa a Rita, né? O projeto precisa ser divulgado, e a Rita teve a ideia de trazer isso, né? Olha só, vamos fazer isso, né? Vamos fazer com que a gente possa divulgar isso, trazer profissionais da área, né? Isso é uma carência na nossa região. Isso é uma carência na nossa região. Então, assim, para que as pessoas possam se informar, né? Ter condição. E qual é a maior informação hoje? A informação está na palma da mão, né? Então, assim, se você não traz isso para os adictos, que você não dá essa condição para eles de se informar, tanto para eles quanto os familiares, principalmente para os familiares, tá, senhores? Porque eu acho que a cura da família, né, dito por um colega nosso, né, ele falou o seguinte, cara, eu quero curar a família dele, porque ele é muito mais complicado. Se eu conseguir curar a família, eu curo 5 e não só 1, né?
mais ou menos por aí. É um conceito dele, né? Tem gente que vai falar diferente. Tem profissional que vai dizer, não, mas isso é um absurdo, né? Isso não pode ser dito, tem que curar a pessoa. Tal. Mas é um conceito da pessoa, né? Dele, né? No caso desse colega nosso. Então, assim, a informação ela tem que estar, né, à disposição das pessoas, né? E a rede social, os podcasts, essas coisas, elas têm essa função, né, de levar a informação em tempo real, com agilidade, com propriedade, porque normalmente, né, as pessoas que vêm, por exemplo, em um podcast dessa, eles não são de forma alguma pessoas que têm algum interesse, elas vêm por livre e espontânea vontade, até porque não tem remuneração. Sim. Né? O único interesse que elas podem ter é o interesse de aparecer na mídia, né? Que talvez seja um interesse, entre aspas, profissional, mas que também não vejo problema nenhum. E assim, a rede social, né, tem essa função de levar para as pessoas a verdade, a condição de notícia rápida, de informação rápida, né? Para que elas possam se informar. Por exemplo, quando você tem uma droga nova, tipo eu não sei se é tão nova mais, né? Já é velha, a tal do K9. Qual é a outra, Angélica, que a gente pode... Não, mais recente ainda, que está sendo divulgado. Tem os vapes. Tem um tal do vape. Poxa vida, eu vejo pessoas na rua fumando aquele negocinho. Hoje eu sei o quão prejudicial é, mas, cara, se eu falar para você que até 6 meses atrás eu não sabia, não é demérito, né? Sim. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, nós trouxemos isso, né? E é um legado que fica para a PVR, né? É um legado que fica, porque eu espero que realmente com certeza a gente consiga seguir aí. E é um legado bem grande, porque assim, o projeto assiste não só os adictos, como toda a rede de apoio. Sim. Né? Seja família, amigos. É muito amplo, tanto em oferta de conteúdo, seja de tratamentos ou de cursos, quanto também a quantidade de pessoas que a gente consegue atender, né? Isso aí. Então, assim, eu acho que é um projeto realmente muito O atendimento lindo. direto e indireto, né, Ciro? Sim. Direto e indireto. Direto e indireto. Porque quando você atinge uma família, por exemplo, de 3 pessoas... né? Você pode estar atingindo mais 5 indiretamente. Exato. Porque aquelas 3 vão ali, comentam e tal. Foi o caso que nós tivemos na escola, né? Numa das escolas, né? Em que nós tivemos aí a satisfação de ter a menina conosco, né? E ela dá um relato bem interessante no sentido de falar abertamente que tinha um problema sério com o irmão, né? E, enfim, e aquilo ali vai se transformando. E você encoraja, né, quando você fala no assunto abertamente, você encoraja as pessoas, Ciro, a falarem também. Sim. Porque aquilo deixa de ser um tabu. Exatamente. Né? Deixa de ser um tabu. Né? Alexandre, muitos projetos, né, que a gente chegou a ter conhecimento no decorrer desse tempo, eles têm boa intenção, mas acabam esbarrando em inúmeras questões legais e administrativas, né? Sim. Quais são esses principais entraves burocráticos que podem vir a dificultar o trabalho dessas instituições que têm a intenção de atuar na prevenção da dependência química? Então, Angélica, o que nós temos hoje, né, eu como membro do representante da PVR dentro do Comuda, tenho hoje percebido exatamente a questão documental, né? Qual eu falei no início, né? É muito coração e pouca razão. Muito coração e pouca razão. Por quê? As pessoas querem fazer tudo com coração. E, gente, não sejamos hipócritas, coração não paga conta. Né? A mola mestra do mundo é o dinheiro. A gente precisa de dinheiro para fazer os projetos rodarem. Né? E tudo isso que está aqui, tudo isso que acontece no Circuito pela Vida, né, custa dinheiro. Então, assim, e para que nós tenhamos condição de bancar isso, a gente precisa de documento. A gente precisa de legalização. E essas instituições, elas não são legalizadas. Então, assim, o entrave burocrático é grande? É sim. É sim, tá? Então, assim, um dos grandes problemas é realmente o entrave burocrático, né? A falta de conhecimento dos dirigentes, né? Falta de conhecimento dos dirigentes. Muitas vezes a falta de vontade, né, de uma parte da sociedade em fazer com que essas pessoas se legalizem, seja por motivos
que a gente não precisa estar explicitando, né? Mas o fato é esse. Se nós né, que trabalhamos com projetos, né, a equipe da Rita, que ela sempre fala conosco, é o seguinte, dinheiro há, né? Existe dinheiro para a implantação de projetos. Agora, como fazer isso? De que forma? Cadê o documento da instituição? Né? Cadê a legalização? Cadê a habilitação? Né? Cadê a capacidade técnica da instituição para que ela possa, de fato, se habilitar a concorrer àquele projeto? Porque você tem uma fase de habilitação. Né? E a partir do momento que você se habilita, né, não é só uma fase documental, né? Você pode preencher todos os requisitos legais, certo? Documentais, vou chamar assim. Mas quando você chega numa parte que é de capacidade técnica, pode ser que você não tenha. Por exemplo, como é que eu vou pegar uma instituição, né, que é da área sei lá, de ensino, de saúde, né? Saúde. E vou fazer um projeto com ela ela é basicamente área de saúde, ponto. Trata saúde. Aí eu vou falar, não, vou escrever um projeto em nome dessa instituição aqui para coleta seletiva. Então, assim, ela não tem capacidade técnica para aquilo. E nem a cooperativa de coleta seletiva tem capacidade técnica para gerir um projeto de saúde. Certo? Então, assim, essas pessoas têm que entender essa diferença também. Né? Então, esses entraves, né, Angélica, as leis, né, a legislação, ela é muito, em alguns aspectos, muito rígida. Né? E isso realmente dificulta pela falta de conhecimento. Sim. Certo? Tanto é que dentro do Comuda hoje nós temos um programa, né, que agora nós estamos conseguindo, nós já fizemos a parte de legalização do regimento interno. Nós estamos fazendo agora a parte de legalização do fundo para que essas instituições tenham condição, né, alguns patrocinadores tenham condição de abarcar o dinheiro no fundo, e aí sim as instituições que fazem parte ou que estão credenciadas dentro do Conselho Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, né, eles possam se candidatar aos projetos. A partir do momento... Isso é um trabalho longo, né, gente? A partir do momento que você, que você coloca lá as instituições, quando elas esbarram no problema legal, aí sim elas vão procurar uma forma de se legalizar. Porque ela falou assim, nossa, o dinheiro está aqui, eu não vou conseguir receber por isso. E aí isso é um trâmite, né? É um processo. O que nós estamos pretendendo fazer? Estamos pretendendo fazer cursos, né, para a habilitação das instituições, né, para que eles possam sim resolver os problemas legais dele e aí sim terem condições de concorrer. Que bacana. Entendeu? A ideia é essa, né? Sim. Entendeu? Isso que se estenda para todos isso, mas isso assim, eu só posso falar de Comuda, né? Porque é onde eu milito ali nesse momento. Sim. Né? Mas eu acredito que os outros conselhos também, eles tenham alguma iniciativa nesse sentido. Excelente. E Alexandre, eu queria te perguntar o que está por vir, né? Quais seriam os próximos passos que o Circuito pela Vida ainda tem a caminhar e se tem novos projetos ou ampliações em planejamento? Então, o projeto Circuito pela Vida, ele tem aí mais, talvez, uns 6 meses, né, de percurso aí, né, com 90% aí das metas batidas já, graças a Deus, né, todas as metas atingidas, as prestações de contas todas em dias, né, é um projeto único no Brasil, nós já conversamos sobre isso. Ele demorou 1 ano e meio para ser aprovado porque o Ministério não conhecia o projeto. Ele simplesmente não conhecia, né? E a Rita foi insistindo, foi trabalhando isso e tal, e aí chegou um determinado momento em que a pessoa, né, o analista do Ministério falou, olha só, a gente está reticente porque a gente nunca viu isso. Uma coisa desse tamanho, com tamanha envergadura, né? E nós estamos um tanto desconfiados disso. Né? As palavras foram basicamente essas. Ela falou, aí foi o convencimento e tal, e hoje está aprovado. Tanto é que nós estamos lá no site do Ministério como referência, né? No site do Governo do Estado, do site do Degase, e, enfim, a gente está caminhando.
E a gente tem a esperança de que o próprio Ministério, talvez, né, não sei se isso vai acontecer, ou alguém que tem alguma verba parlamentar possa vir e aportar, né, mais, por exemplo, mais um ano de projeto, não sei, alguma coisa nesse sentido que venha com alguma proposta, né? O que tem pela frente hoje, né, Ciro? Nós temos alguns projetos, né? Nós temos projetos, a PVR hoje, né, ela tem uma base, né? Por exemplo, quando nós trouxemos, né, a nutricionista para dentro do projeto, né, a nutricionista que está com a gente, que é a Cristiane Seabra, né, ela tem uma especialidade em oncologia, né? A Angélica, né, tem a especialidade dela em dependência química, certo? Mas dentro da psicologia é só um vértice. O Ciro, que é o nosso dentista, ele tem a especialidade dele em cirurgia, né? Mas, olha só, o que isso pode fazer dentro do âmbito oncológico? Quando você conversa com um especialista cirurgião oncológico, ele fala, cara, tudo dentro da oncologia é interligado. Tudo. Então você precisa de apoio nutricional, você precisa de apoio psicológico e, como um adicto, né, quando você tem um problema sério, você precisa da sua aparência. Com certeza. Entendeu? Então, assim, olha só, indiretamente o know-how que nós conseguimos adquirir para que a gente possa trazer para dentro da PVR talvez um projeto de oncologia sério, uma coisa que possa ser uma coisa bacana. E já está sendo pensado, né? Já tá aí dentro lá do forno. Excelente. Né? É uma coisa que está sendo pensada. Nós temos alguns outros projetos que a gente mantém, né? Que é o Geração Prateada, que é o projeto E-Idoso, né? Que hoje nós estamos aí com uma parceria com a Prefeitura de Pinheiral, onde eles estamos montando mais um polo lá, né? de inclusão digital para idosos, né? E a gente leva palestras de educação financeira, essas questões todas, né? Agora com essa situação aí dos golpes, né? E das fraudes do INSS, muitas pessoas têm buscado, né? Para que elas possam se orientar e trazer isso, né? Ter mais clareza sobre isso, né? Com certeza. Traz mais clareza sobre isso. Esse é um projeto da oncologia, tem outros em andamento. E assim, Ciro, daqui a pouco surge mais um, cara. Isso excelente. Aí excelente. É uma como é que se diz? Daqui a pouco aparece um gênio da lâmpada aí. O mais legal de se ver é que são sempre projetos virados para questões ou partes da sociedade em que não se tem muitos projetos para isso. Exatamente. Então você acaba indo às margens da sociedade ou aquelas situações mais complexas, as mais remotas, as mais difíceis, assim, ou as mais delicadas talvez também, entendeu? Eu, apesar de ter convivido pouco, né, com ele, o seu Birajara, ele trazia isso pra gente, né? Ele tinha esse conceito de universalidade, né? Ele vinha trazendo, por exemplo, situações que falou, pô, vai lá no cara lá que tá precisando, né? Ajuda lá e tal, enfim. Então, assim, a PVR, ela tem essa característica. Sim. Né? Ela tem essa característica. Muito forte. Muito forte. E, né, também a gerente, né, também tem essa característica. Sim. Então é característica, né, da pessoa que escreve o projeto, característica da equipe, né, de enxergar exatamente aonde o governo não consegue ir e tentar manter essa capilaridade, que é exatamente a função, como é a função do SUS, né, cara? Que a gente acha que não, mas na realidade é uma grande descentralização da saúde, né? Sim. Lá em 1989, né? Foi quando a descentralização do SUS, né? Que hoje é o maior programa de saúde do mundo, né? Exatamente. Tentando ser copiado aí por países enormes e ninguém conseguiu até agora. É um sistema bem complexo. Muito complexo e muito capilar. Sim. E muito capilar. E o projeto consegue ser um braço
muito eficaz para o poder público conseguir atingir justamente essas populações. Porque quando você faz projeto, você precisa de dados, certo? Certo. E da onde é que você busca os dados? Você busca os dados da onde essas pessoas estão abarcadas, certo? Aonde é que você tem os dados hoje, por exemplo, dos idosos de Volta Redonda dentro da PVR? Né? Alguns estudos, inclusive de algumas universidades da região, eles são baseados em dados da PVR. Né? Quantitativos, alguns dados, tal. Lógico que eles têm outras formas também de buscar números, né? Lógico. Isso aí tem várias formas, mas existem. Então, assim, a organização da sociedade civil, ela também tem essa função de trazer para o órgão público, né, para que eles possam elaborar políticas públicas, que é também uma função dos conselhos municipais, né, orientar os municípios e sugerir políticas públicas, né, e esses números saem. E essas políticas públicas não nascem da noite para o dia. Sim. Elas vêm vindo de acordo com as necessidades de cada região. Tem situações que são regionais, né? Sim. Tem situações que são nacionais, enfim. Aí bem, essa capilaridade do sistema, ela é muito importante. É muito importante. E assim, a fiscalização também. É muito difícil. Mas que também não deixa de ser importante, né? Não, é fundamental. Sim. É fundamental. E às vezes o entrave burocrático vem exatamente em função dessa necessidade de fiscalizar o dinheiro público. Com certeza. Porque se você deixar solto, né, não estando solto, já escorre, né? Imagina estando. Enfim. E para quem deseja ajudar, colaborar ou levar alguma proposta de projeto para sua comunidade, como que ela pode fazer parte do Circuito pela Vida? Angélica, nós temos alguns canais de comunicação, né? Por exemplo, você pode entrar no nosso site, mandar uma mensagem para nós lá e fazer propostas, nós vamos responder com a maior boa vontade. Tá? Nós temos a própria PVR, os canais de comunicação da PVR, a gente falar em projeto Circuito pela Vida vai ser direcionado, né? E é isso, estamos abertos a colaboradores e sugestões, entendeu? Para que a gente possa tentar aí, de alguma forma, fazer crescer. E não só para o Circuito pela Vida, outros projetos, né? Que sejam interessantes também, que a gente possa abarcar aí dentro da PVR e das organizações da sociedade civil aí, que eu acho que são um braço importantíssimo da sociedade. Alexandre, muitíssimo obrigada por estar aqui compartilhando conosco a sua experiência, nos mostrando o quanto é possível transformar vidas com dedicação, estratégia e empatia. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e que o projeto siga. Amém. Bom, que esse episódio inspire outras iniciativas e mostre que, com coragem e planejamento, é possível sim enfrentar a dependência química. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue aqui com a gente no Circuito pela Vida. Até o próximo. Até.